A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 29. Naquela mesma noite, enquanto Larry Underwood dormia com Rita Blackmore e enquanto Franny Goldsmith dormia sozinha, sonhando seu sinistro sonho pressagioso, Stuart Redman esperava por Elder. Estava esperando havia 3 dias, e esta noite Elder não o desapontou. Logo após o meio-dia do dia 24, Elder e 2 enfermeiros tinham vindo e levado a televisão. Os enfermeiros a retiraram enquanto Elder ficava por perto, apontando seu revólver, cuidadosamente enrolado num plástico, para Stu. Mas àquela altura, Stu não fazia questão nem precisava de TV, de qualquer forma. Só estavam transmitindo um monte de merda sem sentido. Tudo o que tinha para fazer era ficar naquela janela gradeada e olhar para a cidade sobre o rio lá embaixo. Como dizia o ditado, você não precisa de um meteorologista para saber para que lado o vento sopra. A fumaça não subia mais das chaminés da fábrica de tecidos. As listras e remoinhos berrantes de tintura no rio tinham se dissipado e a água corria clara e limpa de novo. A maioria dos carros, reluzindo e parecendo brinquedos a esta distância, tinha deixado o estacionamento. Na véspera, dia 26, tinha havido apenas uns poucos ainda se movendo no pedágio, e esses poucos tinham que zigue-zaguear pelas baías como esquiadores num slalom. Nenhum caminhão-guincho viera recolher os veículos abandonados. A área do centro da cidade esparramava-se debaixo dele como um mapa em relevo, e parecia totalmente deserta. O relógio principal, que havia marcado cada hora do seu encarceramento, não badalava desde as 9 desta manhã, quando a breve melodia que precedia o badalo tinha soado monótona e estranha, como uma melodia tocada por uma caixa de música debaixo d'água. Ocorrera um incêndio no que parecia ser um café ou armazém logo à saída da cidade. Tinha queimado à vontade durante a tarde toda, uma fumaça negra delineada contra o céu azul, mas nenhum carro de bombeiros viera para combater as chamas. Se o prédio não estivesse situado no meio de um estacionamento asfaltado, Stu supunha que metade da cidade teria acabado. Essa noite, as ruínas ainda fumegavam, apesar de uma pancada de chuva vespertina. Stu imaginava que as ordens finais de Elder eram para matá-lo. Por que não? Ele seria apenas mais um cadáver, e Stu conhecia o pequeno segredo deles. Eles não haviam sido capazes de descobrir uma cura nem um motivo pelo qual sua estrutura corporal era diferente da de todos aqueles que sucumbiram. A ideia de que restavam bem poucos a quem pudesse encontrar aquele segredo provavelmente nunca passou pela cabeça deles. Ele era um fio solto mantido refém por um bando de cuzões. Stu estava certo de que um herói de romance ou novela teria pensado no meio de escapar, diabo, até mesmo algumas pessoas na vida real. Mas Stu não era uma delas. Por fim ele havia decidido, com certo pânico resignado, que a única coisa a fazer seria esperar por Elder e simplesmente tentar estar pronto. Elder era o sinal mais claro que essa instalação havia sido invadida pelo que o auxiliar às vezes chamava de azul e outras de supergripe. As enfermeiras o chamavam de Dr. Elder, mas ele não era médico. Tinha seus 50 e poucos anos, olhar duro e impassivo. Nenhum dos médicos antes de Elder tivera de apontar uma arma para ele. Elder assustava Stu porque nenhum argumento ou súplica funcionava diante de um homem desses. Elder estava aguardando ordens. Quando elas chegassem, ele as cumpriria. Elder era um carregador de lança, a versão militar de um soldado da máfia, e nunca lhe ocorreria questionar suas ordens à luz dos eventos em andamento. 3 anos atrás, Stu conseguira um livro chamado A Longa Jornada para enviar a um sobrinho em Waco. Ele arranjara uma caixa para colocar o livro e então, como odiava embalar presentes mais ainda do que odiava ler, deu uma olhada na primeira página
e achou que poderia examinar mais um pouco para ver do que se tratava. Leu a primeira página, depois a segunda, e então ficou atraído. Continuou lendo toda a noite, bebendo café, fumando cigarros e avançando firmemente, de modo como um homem faz quando não é muito afeito à leitura por prazer. Acabou que a história era sobre coelhos, pelo amor de Deus, o maior estúpido e covarde dos animais da terra de Deus. Só que o cara que escreveu o livro os fazia parecer diferentes. Você realmente se preocupava com eles. Era uma história para lá de boa, e Stu, que lia num ritmo de tartaruga, terminou o livro 2 dias depois. A coisa que ele mais se lembrava daquele livro era a expressão ficando abobado, ou simplesmente abobado. Ele a entendeu de imediato, porque já vira inúmeros animais abobados, tendo atropelado alguns deles na estrada. O animal que estava ficando abobado se agachava no meio da estrada, suas orelhas niveladas, observando um carro que vinha na sua direção, incapaz de se mover para escapar à morte iminente. Um cervo podia ficar abobado simplesmente pelo brilho de um farol em seus olhos. Música alta faria o mesmo com um guaxinim. E tapinhas constantes na gaiola deixariam um papagaio abobado. Elder fazia Stu se sentir assim, abobado. Ele olhava nos olhos azuis opacos de Elder e sentia toda a sua força de vontade ser sugada. Elder talvez nem precisasse de pistola para matá-lo. Elder devia ter feito cursos de karatê, savate e truques sujos em geral. O que poderia fazer contra um homem assim? Apenas o fato de pensar em Elder esgotava sua vontade de tentar. Abobado. Esta era a última palavra para um péssimo estado mental. A luz vermelha se acendeu acima da porta exatamente às 10h20 da noite, e Stu sentiu um leve suor brotar em seus braços e rosto. Era assim cada vez que a luz vermelha se acendia, porque numa dessas vezes Elder estaria sozinho. Estaria sozinho porque não queria testemunhas. Devia haver uma fornalha em algum lugar para incinerar as vítimas da epidemia. Elder o ensacaria para jogá-lo dentro dela. Acabou. Nada mais de fios soltos. Elder atravessou a porta. Sozinho. Stu estava sentado na cama hospitalar, uma das mãos descansando no espaldar da cadeira. À visão de Elder, sentiu uma familiar pontada de enjoo no estômago. Sentiu uma familiar necessidade de sair cuspindo palavras soltas pedindo clemência, apesar de saber que tais súplicas de nada lhe serviriam. Não havia nenhuma misericórdia no rosto por trás do visor transparente do traje branco. Agora tudo parecia muito claro para ele, muito vívido, muito lento. Ele quase podia ouvir seus olhos girando em suas órbitas lubrificadas enquanto acompanhava o progresso de Elder quarto adentro. Era um homem corpulento, atarracado, e o traje de astronauta estava apertado demais no seu corpo. O orifício na ponta da pistola parecia do tamanho de um túnel. Como está se sentindo? Perguntou Elder, e mesmo através do minúsculo alto-falante, Stu pôde ouvir a sonoridade anasalada da voz dele. Estava doente. Como sempre, disse Stu, surpreso com a serenidade de sua voz. Diga, quando vou sair daqui? Muito em breve. Agora, respondeu Elder. Ele estava apontando a arma na direção geral de Stu, não exatamente para ele, mas também não aleatoriamente. Elder soltou um espirro abafado. Você não é de falar muito, não é? Stu deu de ombros. Gosto disso num homem, continuou Elder. Os grandes tagarelas, eles é que são nossos chorões lamurientos. Acabei de receber ordens sobre você 20 minutos atrás, Sr. Redman. Não são ordens muito agradáveis, mas creio que suportará bem. Que ordens? Bem, fui incumbido de... Os olhos de Stu desviaram-se por cima do ombro de Elder em direção à soleira alta e rebitada da porta de ar comprimido. Jesus Cristo! Exclamou ele. É a porra de um rato.
Que tipo de lugar é este que vocês dirigem infestado de ratos? Elder se virou e, por um momento, Stu quase ficou surpreso demais pelo inesperado sucesso de seu truque. Então deslizou para fora da cama e agarrou o encosto da cadeira com as duas mãos na hora em que Elder começou a se voltar para ele. Os olhos de Elder estavam arregalados e subitamente alarmados. Stu levantou a cadeira acima da cabeça, vibrando-a para baixo e botando cada quilo de seu peso por trás do golpe. Para trás! Gritou Elder. Não! A cadeira colidiu contra seu braço direito. A arma disparou, desintegrando o saco plástico, e a bala rangeu ao encosto do chão. Depois a arma caiu sobre o carpete, onde disparou de novo. Stu temia que só pudesse contar com mais um golpe de cadeira antes que Elder se recuperasse plenamente. Determinou-se a dar um golpe definitivo. Girou a cadeira num arco elevado, como o que antecede uma rebatida de Henry Aaron. Elder tentou se proteger com o braço quebrado, mas não conseguiu. As pernas da cadeira se arrebentaram sobre o capuz do traje de astronauta. O visor de plástico se estilhaçou nos olhos e nariz de Elder. Ele gritou e caiu para trás. Elder se arrastou engatinhando e avançou em direção à arma caída no carpete. Stu rodopiou a cadeira pela última vez, vibrando-a sobre a nuca de Elder, que caiu desacordado. Stu se abaixou e pegou o revólver. Adiantou-se, apontando para o corpo caído, mas Elder não se moveu. Por um momento, um pensamento nefasto o atormentou. E se Elder tivesse recebido ordens não para matá-lo, mas para assaltá-lo? Mas isso não fazia nenhum sentido, fazia? Se as ordens tinham sido para assaltá-lo, por que aquela conversa fiada sobre chorões e lamurientos? Por que lhe chamar as ordens de não muito agradáveis? Não, Elder tinha sido enviado para matá-lo. Stu olhou para o corpo caído, tremendo. Se Elder levantasse agora, Stu achava que provavelmente erraria o alvo com todas as 5 balas a queima-roupa. Mas não achava que Elder fosse se levantar. Não agora, nem nunca. De repente, a necessidade de cair fora dali foi tão forte que quase arremeteu cegamente pela porta de ar comprimido em direção ao que quer que estivesse por trás dela. Tinha ficado enjaulado por mais de uma semana, e tudo o que desejava agora era inspirar ar fresco e depois se afastar para bem longe daquele lugar terrível. Mas isso tinha de ser feito cuidadosamente. Stu caminhou até a câmara de compressão. Entrou e pressionou um botão marcado ciclo. Uma bomba de ar entrou em ação, funcionando brevemente, e a porta externa se abriu. Por trás dela havia uma pequena sala mobiliada apenas com uma escrivaninha. Sobre ela estava uma pequena pilha de gráficos médicos e as suas roupas, aquelas que usava no avião de Braintree para Atlanta. Uma leve onda de pavor o perpassou novamente. Aquelas coisas teriam ido para o crematório junto com ele, sem dúvida. Seus gráficos, suas roupas. Adeus, Stuart Redman. Stuart Redman teria se tornado uma não-pessoa, de fato. Houve um leve ruído atrás dele e Stu se virou rápido. Elder estava cambaleando em sua direção, todo curvado, as mãos balançando frouxamente. Uma tira rasgada de plástico estava alojada em um olho, que escorria. Elder sorria. Não se mova, avisou Stu. Apontou o revólver, tentando firmá-lo com ambas as mãos, e ainda assim o cano oscilava. Elder não deu nenhum sinal de ter ouvido. Continuou em frente. Recuando, Stu apertou o gatilho. O revólver coiceou em suas mãos e Elder parou. O sorriso se transformara numa careta, como se ele tivesse sido acometido de uma súbita dor asfixiante. Havia agora um pequeno buraco em seu traje branco, na altura do peito. Permaneceu em pé por um momento, bombeando, e depois desabou à frente. Por um instante, Stu ficou olhando fixamente para ele, congelado, e então voltou desajeitado até a sala onde seus pertences estavam empilhados sobre a mesa. Tentou a porta na extremidade da sala e ela abriu. Por trás da porta
havia um corredor iluminado por fracas luzes fluorescentes. A meio caminho do elevador havia uma maca abandonada, junto ao que provavelmente era o posto das enfermeiras. Ele pôde ouvir um débil gemido. Alguém estava tossindo, num som rasgante que parecia não ter fim. Ele voltou para a sala, recolheu suas roupas e as pôs debaixo do braço. A seguir saiu, fechou a porta atrás de si e começou a atravessar o corredor. Sua mão suava contra a coronha da arma de Elder. Quando alcançou a maca, olhou para trás, inquieto por causa do silêncio e do vazio. A tosse havia parado. Stu continuava esperando ver Elder se arrastando ou rastejando atrás dele, decidido a levar a cabo sua última incumbência. Stu se percebeu ansiando pelas dimensões reduzidas e familiares de seu quarto. O gemido recomeçou, dessa vez mais alto. No hall dos elevadores, outro corredor seguia, perpendicular a este, e recostado na parede estava um homem que Stu reconheceu como um de seus enfermeiros. Seu rosto estava inchado e enegrecido, o peito subindo e descendo em rápidos espasmos. Enquanto Stu o olhava, ele recomeçou a gemer. Atrás dele, dobrado em posição fetal, estava um homem morto. Adiante no corredor havia mais 3 cadáveres, um deles de uma mulher. O enfermeiro, Vic, Stu se lembrou, seu nome era Vic, recomeçou a tossir. Jesus, disse Vic, o que você está fazendo? Você não pode sair. Elder foi lá cuidar de mim, e em vez disso eu que cuidei dele, disse Stu. Dei sorte porque ele estava doente. Por Cristo crucificado, pode apostar que você teve sorte, disse Vic, e outro acesso de tosse, este mais fraco, escapou do seu peito. Isso dói, cara. Você não acredita o quanto dói. Que merda em que isso se transformou por Cristo na cruz. Escute. Posso fazer alguma coisa por você? Perguntou Stu canestramente. Se fala sério, você pode pôr essa arma no meu ouvido e apertar o gatilho. Estou sendo cortado em pedaços por dentro. Ele começou a tossir e depois a gemer desamparadamente. Mas Stu não podia fazer isso, e à medida que os gemidos ocos de Vic continuavam, seus nervos fraquejavam. Ele correu para os elevadores, para longe do rosto enegrecido como a lua em eclipse parcial, como esperando Vic gritar atrás dele naquela voz estridente e desamparadamente indefesa que os doentes sempre parecem usar quando precisam de alguma coisa. Mas Vic apenas continuou gemendo, e os gemidos ficavam cada vez piores. A porta do elevador tinha fechado, e ele já estava descendo quando lhe ocorreu que poderia ser uma armadilha. Que esta fosse a intenção deles. Gás tóxico, talvez, ou um dispositivo qualquer que soltasse os cabos e fizesse o elevador despencar e se despedaçar no poço. Ficou no meio da cabine e olhou em volta nervoso, procurando respiradouros ou saídas de emergência escondidos. A claustrofobia o acariciava com mãos de borracha e, de repente, o elevador parecia não ser muito maior que uma cabine telefônica, depois do tamanho de um caixão. Enterro prematuro. Algum voluntário? Ele esticou um dedo para apertar o botão de parada e então pensou: que vantagem isso teria caso estivesse entre 2 andares? Antes que pudesse responder à pergunta, o elevador deslizou para uma parada suave e normal. E se houver homens armados lá fora? Mas, quando a porta se abriu, a única sentinela era uma mulher morta em um uniforme de enfermeira. Estava curvada em posição fetal junto a uma porta onde se lia Damas. Stu olhou para ela por tanto tempo que a porta deslizava para se fechar de novo. Interpôs um braço e a porta recuou obedientemente para trás. Ele saiu. O corredor levava a uma bifurcação em T, e ele seguiu em direção a ela, mantendo boa distância da enfermeira morta. Houve um ruído atrás dele e Stu se virou, erguendo a arma, mas era somente a porta se fechando pela segunda vez. Olhou para ela por um momento
Engoliu em seco e depois prosseguiu. A mão de borracha estava de volta, tocando melodias na base de sua coluna, dizendo-lhe para mandar às favas essa tática de devagar não corra. Vamos cair fora rapidamente antes que alguma coisa possa nos pegar. Os ecos de suas passadas no corredor penumbroso da ala administrativa eram uma companhia extremamente macabra. Veio brincar, Stuart. Ótimo. Portas com painéis de vidro fosco marchavam atrás dele, cada qual com uma história para contar. Dr. Sloan, registros e transcrições. Sr. Bellinger, microfilmes. Arquivos, Sra. Wicks. Talvez o reduto do alto escalão, pensou. Havia um bebedouro na bifurcação em T, mas o gosto morno e clorado da água fez seu estômago revirar. Não havia saída à esquerda. Sobre a parede de azulejos havia uma placa com uma seta laranja apontada para baixo indicando ala da biblioteca. O corredor parecia se estender por quilômetros daquele lado. Uns 50 metros adiante estava o corpo de um homem em traje branco, como um estranho animal jogado numa praia deserta. Seu autocontrole estava indo para o espaço. Aquele lugar era 1000 vezes maior do que imaginava. Não que pudesse imaginar grandes coisas pelo que vira desde sua internação. Ou seja, 2 corredores, um elevador e uma sala. Agora se perguntava se não teria o tamanho de um hospital geral de uma grande cidade. Ele poderia vagar ali por horas, suas passadas ecoando e reverberando, deparando-se com um cadáver depois do outro. Eles se espalhavam por lá e cá, como prêmios de alguma caça ao tesouro horripilante. Stu se lembrava de ter levado Norma, sua esposa, a um grande hospital em Houston quando ela foi diagnosticada com câncer. Por todos os cantos do hospital havia mapas nas paredes, com pequenas setas indicando um ponto. Sobre cada seta estava escrito: "Você está aqui". Eles punham aqueles sinais para que as pessoas não se perdessem, como ele estava agora, perdido. Ah, querida, isso não era bom. Isso não era nada bom. Não vá ficar bobado agora. Você está quase livre, disse, e suas palavras ecoaram de volta, monótonas e estranhas. Ele não tivera intenção de falar em voz alta, o que tornava as coisas piores. Ele dobrou à direita, dando as costas à ala da biblioteca, passou por mais alguns escritórios, chegou a outro corredor e avançou por ele. Começou a olhar para trás com frequência, assegurando-se de que ninguém, Elder talvez, o estava seguindo, mas incapaz de acreditar nisso. O corredor terminava numa porta fechada que dizia radiologia. Um aviso escrito à mão pendia da maçaneta. Fechada até segunda ordem Randall. Stu voltou e espiou em volta da esquina e atrás, por onde tinha vindo. O cadáver em traje branco estava agora minúsculo pela distância, mal passando de um pontinho, mas vê-lo lá, tão imutável e eterno, o fez desejar correr o mais rápido que pudesse. Dobrou à direita, dando as costas ao cadáver mais uma vez. 20 metros adiante, o corredor se dividia em outra bifurcação em T. Stu dobrou à direita e passou por mais escritórios. O corredor terminava no laboratório de microbiologia. Em um dos compartimentos do laboratório, um rapaz vestido só de sunga jazia esparramado sobre sua mesa. Estava em coma, sangrando pelo nariz e pela boca. Sua respiração chiava para dentro e para fora, com um som parecido com o vento de outubro soprando em palhas de milho seca. E então Stu começou a correr de verdade, dobrando de um corredor para outro, ficando cada vez mais convencido de que não havia como sair. Pelo menos não deste piso. O eco de suas passadas o perseguia, como se ou Elder ou Vic tivessem vivido apenas o suficiente para pôr um esquadrão fantasma de policiais militares no seu encalço. Depois outra fantasia se juntou a essa, que de algum modo estava associada aos sonhos esquisitos que ele vinha tendo nas últimas noites. A ideia ganhou tamanha proporção que ele teve medo de olhar para trás, com receio de que, se o fizesse,
veria uma figura de traje branco vindo atrás dele. Uma figura de traje branco sem rosto. Apenas escuridão por trás da placa de plexiglass. Uma aparição aterradora. Um assassino vindo de outra dimensão. Ofegando, Stu dobrou um corredor e disparou 3 metros antes de perceber que estava diante de um beco sem saída. E então esbarrou numa porta com uma placa acima dela. A placa dizia saída. Ele a empurrou, convencido de que ela não se moveria, mas a porta se abriu com facilidade. Desceu 4 degraus até outra porta. À esquerda deste patamar, mais escadas desciam rumo à escuridão profunda. A metade superior dessa segunda porta era de vidro transparente, reforçado com uma tela de arame. Além dela havia somente a noite, a bela noite de verão suave, e toda a liberdade com que um homem jamais sonhou. Stu continuou olhando para fora, extasiado, quando a mão deslizou da escuridão da escada e agarrou seu tornozelo. Um arquejo arranhou a garganta de Stu como um espinho. Ele olhou em volta, sua barriga um campo de gelo congelada, e vitou um rosto sangrento e sorridente saindo da escuridão. Desça e venha comer um frango comigo, bonitão. Sussurrou a coisa numa voz entrecortada e agonizante. Está tão escuro. Stu gritou e tentou se livrar. A coisa sorridente das trevas insistiu, falando, sorrindo e dando risadinhas. Sangue ou bile escorria dos cantos de sua boca. Stu chutou a mão que aferrava seu tornozelo, depois a pisoteou. O rosto destacado na escuridão desapareceu. Houve uma série de estrondos. Depois começaram os gritos. De dor ou raiva, Stu não sabia dizer. Nem se importava. Arremeteu com o ombro de encontro à porta da rua. Ela se escancarou e ele cambaleou para fora, rodopiando os braços para manter o equilíbrio. Mesmo assim, o perdeu e se estatelou no piso de cimento. Sentou-se devagar, quase cautelosamente. Atrás dele, os gritos tinham parado. Uma fria brisa noturna tocou seu rosto, secou o suor da testa. Viu algo em que mal pôde crer. Havia grama e canteiros de flores. A noite nunca tivera uma fragrância tão doce quanto aquela. Uma lua crescente percorria o céu. Stu virou o rosto para ela, grato. Depois caminhou pelo gramado em direção à estrada que levava à cidade de Stovington, lá embaixo. A relva estava revestida de orvalho. Ele podia ouvir o vento soprando nos pinheiros. Estou vivo, disse Stu para a noite. Ele começou a chorar. Estou vivo, graças a Deus, estou vivo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Um tanto vacilante, começou a descer a estrada. Capítulo 30. A poeira soprava pelo cerrado do Texas, e ao crepúsculo isso criava uma cortina translúcida que fazia a cidade de Arnett parecer uma fotografia fantasmagórica em sépia. O letreiro do posto Texaco de Bill Hapscomb tinha caído, e agora jazia no meio da estrada. Alguém deixara o gás ligado na casa de Norm Bruett, e no dia anterior, uma fagulha do ar-condicionado explodira o lugar até os céus, espalhando móveis velhos, ripas e brinquedos por toda Laurel Street. Na rua principal, cachorros e soldados jaziam mortos lado a lado na sarjeta. Na lanchonete Randy's, um homem de pijama estava esparramado sobre o balcão, os braços pendentes. Um dos cães que agora jaziam na sarjeta tinha devorado o rosto deste homem antes de perder o apetite. Ratos não pegavam a gripe, e dezenas deles se moviam no silêncio crepuscular como sombras fumacentas. De várias casas o som de televisão saía continuamente. Uma persiana batia para frente e para trás. Uma caminhonete vermelha, velha, desbotada e enferrujada, com as palavras Speedway Express quase ilegíveis nas laterais, permanecia no meio da Durgin Street, em frente ao bar Indian Head.
Havia uma boa quantidade de cascos de cerveja e refrigerantes na caminhonete. Na Logan Lane, na parte nobre de Arnett, sininhos de vento tilintavam no alpendre da casa de Tony Leominster. O Scout de Tony estava estacionado na entrada para carros, suas janelas abertas. Uma família de esquilos se aninhara no assento traseiro. O sol abandonara Arnett. A cidade ficava mais escura sob a asa da noite. A cidade estava, exceto pelo chilo e sussurro de pequenos animais e o tilintado dos sinos na casa de Tony Leominster, em silêncio. Em silêncio. Em silêncio.